para o buscador de conhecimento. Estamos numa semana fantástica falando sobre arte e daremos continuidade hoje com o tema Um Olhar sobre a Arte, ou seja, vários aspectos da arte sobre olhares diferenciados. Com isto trabalharemos o teatro, a xilogravura, o modernismo no Brasil, entre outros. Fique conosco até o fim, uma semana fantástica. Eu sou o professor Fernando Pontes e você está no canal TV Filaclés. O Teatro Mágico foi criado pelo músico e vocalista Fernando Anitelli em 2003. De Osasco, São Paulo, o grupo é conhecido como OTM e reúne em seu trabalho a música, o teatro, a dança, o circo e a poesia. Durante os espetáculos, os artistas interpretam as canções em apresentações performáticas, realizadas em aparelhos circenses, como o trapézio e o tecido. Até aqui, podemos observar que a arte se expressa por meio de várias linguagens. Entre elas, estão as artes visuais, que se utilizam das formas e das cores, seja no desenho, na pintura, na escultura, na arquitetura, na instalação e em outras diversas modalidades que percebemos pelo olhar, toque, entre outros. Existem expressões das artes visuais as quais podemos tocar, ouvir e até participar de criação, como vimos na instalação artística. A música, por sua vez, se expressa pelos sons, sejam esses produzidos pelo nosso corpo ou pelos instrumentos, que podem ser de corda, de sopro, de percussão ou elétricos. A dança se utiliza essencialmente do movimento do corpo e com ele comunica, narra histórias e, como todas as expressões artísticas, provoca sentimentos. O teatro é uma forma de expressão que reúne muitas outras linguagens. Podemos observar num espetáculo teatral a música, a dança, as imagens, além de outros elementos que se unem a fim de comunicar ao público, a quem também chamamos de espectador. Em suas apresentações, o grupo OTM utiliza várias linguagens artísticas. Que linguagens artísticas você já teve a oportunidade de presenciar? Pense bem. Xilogravura, uma obra de arte a partir da madeira. Dado a seu caráter cultural, social, literário, poético, político, educativo e artístico, a xilogravura insere-se em uma perspectiva de desenvolver a valorização, o respeito, a preservação, o cultivo e o interesse da sociedade pela cultura popular. Muito difundida no Nordeste brasileiro, a xilogravura está atrelada ao cotidiano e ao modo como os nordestinos vivem seus dramas da seca e da miséria. Entre os xilogravuristas mais famosos estão J. Borges e Samico. Vamos fazer uma imensa viagem ao mundo da arte. Poderíamos dizer, de modo bem simples, que a arte é um produto da criatividade humana, que, utilizando conhecimentos, técnicas e um estilo ou jeito todo pessoal, transmite uma experiência ou uma visão de mundo, despertando emoção em quem a usufrui. Quanto mais intensa essa experiência e mais ampla essa visão de mundo, maior emoção a arte desperta. Você vê um quadro alegre e luminoso, por exemplo, e fica contente. Ou se acalma contemplando uma pintura de cores suaves. Ou ainda sente medo diante de um quadro que mostra uma certa violência. A emoção despertada por uma obra de arte varia muito de indivíduo para indivíduo. Um dia você vai ao cinema com um amigo,
Os dois assistem ao mesmo filme e um sai dizendo: "Que chatice!", enquanto o outro não para de repetir: "Que beleza!". Um se entediou e o outro se empolgou, porque cada um entendeu o filme de um jeito. E nisso está um dos fatores que constitui a grandeza da arte. Ela permite várias interpretações, várias leituras, quer dizer, várias formas de ver o mesmo produto artístico. E por isso, desperta os mais variados sentimentos, alegrias ou tristezas, serenidade ou inquietação, confiança ou medo, e muitas vezes também nos leva a pensar sobre o homem e o mundo, sobre nós mesmos e os outros. Tarsila do Amaral era pintora e desenhista nascida no município de Capivari, no estado de São Paulo. A artista, conhecida pelo trabalho com cores e formas geométricas, fez parte do grupo central do movimento modernista no Brasil, com quem formou o chamado Grupo dos Cinco, cujos membros eram a pintora Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. Juntos movimentaram a cidade de São Paulo com festas, reuniões e conferências. O movimento modernista no Brasil, iniciado na literatura, ganhou força com a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, em São Paulo. O evento consistiu em concertos, conferências e exposições, onde os participantes manifestavam o desejo de uma arte sem regras e com mais liberdade de expressão. A busca por uma identidade nacional também foi motivadora desse movimento, mesmo que inspirados nos estilos da arte moderna europeia. Os artistas defendiam as raízes nacionais como fonte para suas criações. Tarsila do Amaral, apesar de não ter participado da Semana de 22, como também é conhecida, representava o Brasil por cores, formatos e temas escolhidos para compor suas obras. Na tela Operários, existem alguns elementos que destacam o grande processo de industrialização que estava acontecendo em São Paulo. Na época, as condições de trabalho dos operários e a imigração. A arte não é uma expressão apenas do belo. O impacto que a obra tem sobre nós pode despertar tanto sentimentos alegres como tristes, saudosistas ou reflexivos. Essas relações que estabelecemos com uma obra de arte podem estar ligadas à experiência que tivemos em nossa vida e, mesmo sem sabermos o motivo, nos causa impacto. Para pensarmos melhor sobre o potencial de uma obra de arte em despertar sentimentos, que tal pensarmos de como relacionar as nossas memórias com objetos que estão à nossa volta? Se você olhar à sua volta, você vai encontrar objetos que têm uma representação muito importante, não só artística, mas também um conhecimento pessoal e histórico. Isso também você pode fazer conversando com pessoas mais velhas, aonde essas pessoas podem contar muito fatos relacionados à antiguidade, relacionados à época que eles viveram e também relacionado à sua própria família. Com este vídeo, terminamos a nossa semana de arte. Semana dedicada à arte, conteúdo muito importante. Temos a nossa playlist importantíssima falando sobre arte, muita coisa, incentivando a leitura, incentivando a cultura, a poesia. Deixaremos também aqui na tela final um vídeo falando sobre o tema do modernismo aqui no Brasil, muito importante. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. E aqui é o professor Fernando e nos encontraremos no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.